E o AI Talk de hoje traz o arquiteto e urbanista Antônio Cecim, de Joinville. Ele que é uma das referências aqui quando a gente fala em arquitetura, quando fala em construção civil. Ele que tem uma carreira aí muito sólida, reconhecido tanto aqui em Joinville como em toda Santa Catarina. Hoje ele está aqui conosco, vai contar um pouco aí da sua história, da sua atuação à frente aí do IAB, que é o Instituto dos Arquitetos do Brasil, e também do Núcleo Decora, da ACIG, que é a Associação Comercial e Industrial aqui da cidade. Seja bem-vindo, Antônio, obrigado pela sua presença aqui conosco. Isso, Marina, eu que tenho de agradecer. É sempre uma satisfação poder falar, principalmente da profissão, que é a minha maior paixão, né? E eu sempre falo também para meus amigos, para quem está começando, que o fato de representar os arquitetos no IAB, ou representar a classe da decoração no Núcleo Decora, é um resultado de um bom trabalho feito na área da arquitetura, da decoração. Então é uma satisfação muito grande poder estar aqui conversando contigo e poder bater um papo. Eu espero poder fazer com que os exemplos nossos também cheguem para outras pessoas e elas possam de alguma forma serem tocadas ou mudar até os seus estilos. De inspiração, né? Servir de inspiração, exatamente. Então vamos começar falando um pouquinho sobre a tua vida na arquitetura, né? Como que surgiu aí a Cecim Arquitetura e conta um pouco da tua trajetória para nós. Sempre que eu falo da minha vida na arquitetura, eu me lembro criança, ainda pequeno, né, menino, lá com 4, 5 anos de idade, quando eu iniciei os primeiros riscos ainda na loja do meu pai, né, eu como bom filho e neto de libanês, de libaneses, meu pai tinha loja de tecidos e ali tinha aquelas bombonas, aqueles rolos de papel, né, e foi ali que eu risquei as primeiras casas e desenhei os primeiros prédios, né? Então, já muito pequeno eu tinha já esse hábito, né? Eu criança, eu desenhava apenas casas e prédios. Se você hoje me encontrar e dizer, Antônio, desenha para mim um carro, eu não vou conseguir desenhar, eu não sei. Né? Desenha aqui, me desenha, eu não consigo também. Né? Desenha um cavalo, também não consigo. Né? Eu não tenho habilidade para isso. Sim. Já o desenho em linhas retas, o desenho em criar algo, ou então desenhar algo que eu estou vendo, desde que seja algo construído, sempre foi muito fácil, né? Então eu sempre, desde pequeno, eu sempre persegui o meu sonho, sempre quis, eu tive bem definido o fato de ser arquiteto e eu sempre persegui ele, falei, não, vou estudar, vou batalhar, vou lutar, né, para ser arquiteto, mesmo perdendo meu pai faleceu, eu tinha 16 anos, e eu ainda insisti, fui atrás e graças ao bom Deus, tudo é obra de Deus, né? Não somos nós os pedreiros da vida, né? Tudo é obra de Deus. Então, eu consegui ser arquiteto e me formei em 2005. Antes de eu me formar em arquitetura, eu já tinha entendido que só a formação em arquitetura talvez fosse insuficiente para mim ser um profissional de sucesso. Eu já tinha ingressado na faculdade de design também. Então, por um tempo, eu fiz faculdade de design em arquitetura, fiz pós-graduação também em design de produto. E aí, assim que eu fui me formando em todas elas, eu fui montando a empresa, né? Montei a Cecim Arquitetura, surgiu já em 2005. E ela, no início, ela era uma empresa focada em arquitetura predial e nós fomos focados em fazer prédios por um bom tempo, uns 4, 5 anos. E depois, os nossos clientes mesmo começaram a pedir, faz chaminados para mim, faz minha casa, faz meu escritório. E aí a gente foi setorizando a empresa, trabalhando com ela de forma mais dinâmica, né, até que ela se tornou também uma construtora. Dentro dela tinha uma célula de obras e hoje essa célula de obras é uma nova empresa. Né, então passo a passo, né, tudo é muito difícil, não adianta. Às vezes tem gente que me encontra, pô, que legal, teu escritório é bem conceituado, é grande, é bem visto. Também quero fazer o meu. Você tem, primeira coisa, ter paciência. Calma. Demora muito tempo. Não e também requer investimentos. Né? A gente não pode mais ter aquela ideia assim de vou comprar um computador, vou colocar no meu quarto, vou atender as pessoas online e isso vai dar certo. Infelizmente, isso o cliente não espera de um profissional. Né? Eu acho que quando a gente vai contratar um profissional, seja qual for,
a gente tem as nossas expectativas. O cliente tem todo o direito de ter as expectativas dele. Né? Então, hoje é tudo muito difícil. Sim. E é muito difícil porque tem bastante gente no mercado. Né? Joinville Você é uma tem que cidade se diferenciar, né? Exatamente. Mas Joinville é uma cidade de muitos profissionais de arquitetura. Sim, bastante. Você tem uma concorrência muito grande. Né? E concorrência é concorrência. Ela é, às vezes, justa, às vezes injusta. Às vezes ela é qualificada, às vezes não. Às vezes ela sabe precificar, em alguns casos não sabe. Né? Então, fora que tem um choque de gerações. Tem uma geração mais nova, tem uma geração de um pouco mais de idade. A universidade todo ano ali vai formando novas turmas e vão saindo novos profissionais. Exatamente. Eu ia daqui até Jaraguá estudar todo dia de ônibus. Se formava lá 7, 8 arquitetos por ano. Hoje são muitos arquitetos formados. É bom, para o cliente é muito bom. Sim. É bom ele ter um leque de escolhas, ter um leque de opções. Né? Mas para o profissional ele tem que se reinventar todo dia praticamente. Então é um desafio muito grande. Né? Tem que ser criativo, tem que pensar diferente dos demais, tem que batalhar. Tem que ser um pouquinho de tudo, né? Em 2015, o nosso escritório foi premiado pelo Sebrae. Ele foi eleito a melhor empresa de serviços de Santa Catarina. Olha só! Em 2016, os que eram premiados no Sebrae como a melhor empresa de serviços do estado iam para a disputa nacional. Nós somos eleitos a segunda melhor empresa de serviços do país. Nossa! Um prêmio na área da arquitetura inédito. Eu acho que até hoje nenhum escritório de arquitetura teve uma premiação dessa do Sebrae. E o que você acha que levou vocês a conquistarem isso? Primeiro, muita força de vontade. Segundo, parceria com vários fornecedores nossos, inclusive clientes. Muitos clientes chegaram para nós e disseram: vocês têm que melhorar nisso. Então é você ser humilde, você saber ouvir e saber falar, você entender que tem coisas que é processo hoje, faz parte da vida. Né? Você saber dar entrada num projeto e você entender que tem que ter um checklist de verificação, você tem que fazer um briefing do que o cliente quer, você tem que seguir as leis, né? Não porque é um capricho, mas sim porque é obrigação. Né? Então, as premiações vieram, mas elas foram dadas através de auditorias. E é porque tem tudo documentado. Então, você faz um projeto, mas ao mesmo tempo você escreve o que você está fazendo. Você desenha e escreve, coisa que na área da arquitetura é muito incomum. Um arquiteto está acostumado a desenhar. Né? Fazer o 3D, tem alguns profissionais mais atuais hoje que eles nem fazem um 2D, eles só fazem o 3D. Né? E o mercado paga ele só pelo 3D. Né? Então a gente teve de reaprender, teve de se reinventar. E hoje nós colhemos bons frutos com isso. Né? A gente conseguiu chegar... Tem o reconhecimento que tanto trabalhou para ter, né? Exatamente. Chegamos em clientes que nós nem imaginávamos. Né? E às vezes não é o que eu falo lá na empresa, a gente não precisa reinventar a roda. A gente pode fazer ela funcionar um pouquinho melhor. Né? Então, o fato de documentar, registrar, né? Nós aprendemos também a entender, não, mas isso é processo da nossa empresa. O que o cliente quer não é. E às vezes o cliente, infelizmente, quer coisas que não é possível. Ou a nossa legislação não permite. Então a gente tem que entender, não é porque o cliente quer que o arquiteto tem que fazer errado. Né? Então, às vezes ele encara como uma ofensa, mas é o nosso ofício. E você tem a obrigação profissional de alertar também, né? Não é só... tá aqui, beleza, vamos fazer. Às vezes nem vai conseguir uma aprovação, não vai levar adiante um projeto, vai ser barrado por alguma coisa na legislação. E tem casos, às vezes, que são mais graves, assim. Vamos pegar um exemplo real. Mas o cliente chega no escritório com um Instagram cheio de referências e quer fazer um prédio comercial lá, todo envidraçado, espelhado, no centro da cidade. Aquele projeto que qualquer arquiteto quer, porque você é bonito, amanhã depois sai numa revista e você tá com a tua placa exposta lá no centro da cidade. Só que aí você faz o projeto, aprova, passa, é construído, fica pronto, lindo, maravilhoso. E passa o primeiro ano, passa o segundo, passa o terceiro, ninguém aluga ele. Então é um imóvel que era para ser uma loja, para vender qualquer coisa, vender enxovais, vender roupas. Só que tem um vidro envidraçado que ninguém vê o que tem lá dentro, então o comércio não vive
de vidros envidraçados. Ele vive da exposição do produto dele. Então vai viver vazio por um bom lado, vai ser um elefante branco. E esse elefante branco só foi bom para sair numa revista. Porque para o arquiteto não foi bom, porque só teve uma fama repentina. Para a cidade é péssimo, você tem uma construção nova vazia. Né? Para o dono do imóvel é pior ainda, porque ele não está tendo nenhum rendimento. Ele colocou um dinheiro ali que não deveria. Né? Então, o arquiteto hoje ele tem muita responsabilidade. Não é só estética, não é só vaidade, não é só você querer se promover através de um trabalho. Né? Hoje é você fazer dar certo, e você para fazer dar certo tá difícil. E dar resultado para o teu cliente nesse caso. Exatamente. Que você comentou, essa é uma das premissas da nossa empresa. A gente se preocupa muito com o sucesso do nosso cliente. Então, se é para fazer algo utópico que não vá agregar valor, não vá alugar, não vá vender, não vá se comercializar, nós não temos nem interesse de fazer. A gente prefere fazer um projeto que realmente ele tem um destino, tem um uso, do que algo que fique lá parado. Né? E é o melhor caminho. Eu acho que mais pessoas, mais profissionais deveriam ter a mesma visão, até empreendedores, né? Se os empreendedores começassem a ter essa visão, eu vou fazer algo que talvez não dê certo, não vou fazer, eu acho que a cidade se tornaria um local melhor de se viver também. E deixa eu fazer um tema assim que surgiu, lógico, por conta da pandemia, né? Muita gente ficou em casa ali esse período, começou a observar coisas em casa, muitos foram trabalhar em casa. Mudou muito a arquitetura hoje, depois que a gente está saindo já desse período, mudou muito os teus projetos, as pessoas vêm com outras necessidades. Como que está hoje essa questão? Mudou bastante, para falar a verdade. Mudou muito também a forma de pensar, né? Vamos fazer uma analogia da parte inicial, antes da pandemia. Então, na área da arquitetura, da engenharia, da decoração, você tinha aquele entendimento. As pessoas vão se preparar para trabalhar em casa. Né? Então, todo mundo tinha lá em casa um escritório, um home office, que usava de vez em quando para fazer pesquisa, usava para o filho fazer uma tarefa de casa, algo nesse sentido. Né? Então, nunca era se trabalhado de forma direta naquele ambiente. Era usado num momento transitório, num momento secundário. Né? E aí veio a pandemia e nós somos obrigados a trabalhar em casa. Então, as pessoas ficaram em casa 15 dias, 20, alguns mais, e começaram a entender que, minha casa está tão feia, precisava mudar isso, mudar aquilo. Então, começou a ter um aquecimento do mercado. Por que o aquecimento? As pessoas queriam mudar. Algumas coisas já estavam incomodando, então vamos mudar. E com isso, até chegar a acreditar, eu acho que a pandemia vai demorar muito tempo, então eu vou começar a deixar mais fixos os meus locais de trabalho. Né? Beleza, funcionou por um tempo. Né? O trabalho em casa funciona muito bem, desde que você seja sozinho, ou seja, você e teu marido. Né? A partir do momento que você tem cachorro, gato, papagaio, sogra, crianças, filhos que brincam, né? E ficam... Você não consegue, ou até mesmo se você está sozinho, mas se você não tem uma rotina muito bem definida, se você não tem o hábito de desligar a televisão, ter os horários definidos, ou se a tua empresa não te controla para você fazer isso, e você fica mais à vontade, você não produz, e nenhuma empresa quer funcionário que não produza. Exatamente. Então isso fez com que as pessoas entendessem que esse não era o caminho. E aí veio a consequência. Empresas que tinham programas para as pessoas trabalharem em casa começaram a comprar imóveis para construir sedes físicas. A Vivo é uma delas, por exemplo. Olha só. Né? E aí muita gente foi na mesma onda. Muitas pessoas começaram, não, por favor, quero voltar para trabalhar no local no bolso, físico. Né? No faturamento. Exatamente. E se você sai de casa para levar teu filho para a escola, para levar o teu marido para o trabalho, qual que é o problema de você ir para o trabalho também? Né? Então, assim, o que parecia ser um caminho que a sociedade ia seguir, se gerou um ensaio, uma experiência, e a sociedade voltou atrás e disse, opa, o caminho não é desse. Né? Então, a maioria optou pela forma antiga. Então, tem muitas empresas que se reinventaram, mudaram o seu estilo de trabalho. Algumas deram a opção das pessoas ficar em casa ou não, mas a preferência é ficar na empresa.
né? E aí começaram a mudar os seus ambientes de trabalho para realmente, não, a partir de agora a gente está entendendo que as pessoas vão ficar aqui. Né? Tem segmentos até que gostaram e ficaram em casa. Né? A justiça é uma delas. Sim. Né? A gente fez na CIG, por exemplo, a gente fez um bom período de reuniões online. E chegou uma hora que ninguém mais aguentava. Não, mas Né? acaba dispersando, né? Parece que o foco não é o mesmo. E O distanciamento social, ele era muito bom para a pandemia. Mas o distanciamento social para o comércio, para o relacionamento, para as trocas de informação, ele é péssimo. Então, não tem muitos segmentos que não vão viver dessa forma. É verdade. Né? Então, hoje, o que a gente tem feito? O que a pandemia nos ensinou? Né? Primeiro, beleza, tá passando, ainda não passou. Tá passando, mas a gente acredita que os ambientes devem ser ventilados. Então, você tem que ter ambientes bem ventilados. Sim. Aquela coisa, não, eu vivo com ar-condicionado o dia todo. Não, mas calma aí, pode acontecer de ter uma nova pandemia, você pode ter que abrir as janelas. Cadê as suas janelas? Você não tem? Então, vamos deixar um ambiente com mais janelas. Se for o caso, você deixa fechado. Mas se precisar abrir, você tá com ela ali prontinha. Você não vai quebrar a parede para fazer uma janela. Então, isso a gente aprendeu bastante, luminosidade, ter mais luminosidade natural, ter mais ventilação, mas o fato assim, as pessoas vão ter escritórios pessoais em casa, não tô vendo que isso vai ser uma diretriz. Sim. Né? Não tô achando, a gente teve Como parecia que seria, né? Exatamente, a gente teve, na área da arquitetura, a gente teve uma grande alteração uns anos atrás, que foi a saída da cozinha, do setor de serviços da casa para o setor social. Sim. Então, muitas pessoas achavam, não, agora nós vamos ter o escritório entrando no setor íntimo da casa. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Até porque, assim, a nossa geração estava muito acostumada a ter o computador com acesso ao YouTube, algumas coisas relacionadas à internet. Né? Já isso tudo já está no videogame e na TV. Então, não tenho por que ter o escritório se eu tenho tudo isso na televisão que fica na sala. Então a gente não está vendo que vai ter essa diretriz, sim, né? Sim. Em contrapartida também, os pais não querem que as crianças fiquem sozinhas dentro dos quartos no computador. Então, talvez o caminho é ter um home office, mas ele ser mais conectado à sala, mais visível. Então, resumidamente, eu acho que a alteração maior mesmo com a pandemia foi que serviu para as pessoas entenderem que o caminho que a gente seguia não era tão ruim. Não para substituir o que já acontecia, Exatamente. Né? Foi mais um ensaio obrigatório. Não era um ensaio alternativo ou optativo. Ele era um ensaio obrigatório. Mas ele serviu como resposta para muita gente, com toda certeza. Claro, teve outra pequenas porcentagens de pessoas que entenderam que esse é o caminho, mas a maioria não entendeu, não vai seguir. E lógico, toda essa tua experiência aí, que você já contou tanto da tua história, aqui nós falamos sobre esses pontos aí específicos da arquitetura, essas mudanças, essas alterações, te levaram também a outros locais, né, que foi o IAB, né, ser presidente do IAB, presidir também ali o Núcleo Decora. Como você chegou até lá e o que eles representam, tanto para você quanto para o profissional, né? O IAB, que é o Instituto dos Arquitetos do Brasil, o Núcleo Decora, como que ele é visto por esses profissionais e de que forma ele pode contribuir também com esses profissionais? O IAB ele é o Instituto de Arquitetos do Brasil, ele é a instituição mais antiga do país. Ela representa os arquitetos, ela tem sede em todos os estados, inclusive em Brasília. Né? Todo arquiteto, na verdade, ele é associado ao CAU. O CAU é o Conselho de Arquitetos e Urbanistas, só que ele é recente, ele foi fundado há poucos anos. Né? O IAB é muito antigo. Né? Eu sempre, assim, conforme eu fui me tornando arquiteto, eu fui entendendo que eu tinha algumas necessidades. Né? Dentre elas, na questão de experiência profissional. Então, puxa, como é que eu vou adquirir experiência? A experiência se vem com o tempo. E você adquire experiência com conversas, com trocas.
né, de conversa, de conhecimento, de aprendizado. Como você falou então, no início, ouvindo o que as pessoas têm né, a dizer. É um ato, a vida é um ato de humildade, é saber falar e ouvir. Né? Então, no início eu procurei o IAB e lá eu me identifiquei bastante. Tinha arquitetos com mais idade, com mais experiência, alguns com meia idade, com um pouco menos experiência, e tinha os que estavam começando. E eu gostava muito das reuniões, que às vezes para mim parecia algo que era um problema muito grave, e para um arquiteto de mais idade não era nada. Sim. Né? Então, assim, a gente acabava numa conversa entendendo de uma forma mais fácil alguma coisa. Isso é muito importante. Para mim foi muito importante, principalmente como profissional da arquitetura, né? Então me ajudou bastante. Chegou uma hora que ajudou tanto que eu pensei, puxa, mas tem outras coisas que a gente tem que melhorar na área de arquitetura. E aí quando eles falam, você não tem que participar mais, você tem que ajudar mais. Né? E aí eu fui, não estou enganado, uns anos atrás eu fui diretor do IAB, o conselheiro. E aí agora, recentemente, que eu era vice-presidente, me tornei há um ano, presidente, né? um ano e pouquinho. Então, assim, aí a gente consegue representar a nossa classe, né? E o Joinville, por exemplo, o presidente estadual do IAB é joinvilense. É o arquiteto conhecido como Nenê. Né? Ele é um arquiteto joinvilense, também é formado em Direito. E ele é o presidente estadual do IAB. Então a gente tem bastante diálogo, bastante conversa. Né? E hoje no IAB região norte de Santa Catarina são mais de 40 associados, um número significativo de arquitetos. E tem, além da rede de vantagens, de benefícios, como isenções, algumas isenções, descontos em plano de saúde e tudo, ainda você também tem os grupos e o WhatsApp, você consegue trocar ideias, experiências e por aí vai indo. Eu também represento o IAB no CONFAN, o Conselho de Patrimônio Histórico de Joinville, na comissão, e também tem cadeiras do IAB espalhadas pelo estado todo. Então, qualquer alteração legal, na maioria dos casos, as instituições públicas pedem opinião para o IAB. Então, é uma forma também de você contribuir com a sociedade. O IAB é o lado da arquitetura, né? O Núcleo Decora já é a CIG, né? A CIG é a Associação Comercial e Industrial de Joinville, a maior instituição do estado de associações comerciais. Eu entrei lá fazem mais de 10 anos já. Eu era ouvinte no início, né? Eu fui primeiro no Núcleo de Jovens Empresários, depois fui convidado para ir no Decora, me identifiquei bastante com o Decora, por ser pessoas da área, alguns eu já conhecia também. Então, no começo eu era bem inquieto, bem tímido, né? E depois aí fui também aprendendo com eles, né? Me tornei, eu já fui no núcleo, eu já fui 4 vezes vice-presidente e 4 vezes presidente, e lá o aprendizado é intenso, é bem forte. A maioria são lojistas, tem arquitetos também, tem ex-arquitetos, pessoas que fizeram arquitetura e hoje têm lojas. Então lá o dia a dia é muito assim intenso, muito diferente, né? E o aprendizado também ele se torna intenso porque a gente começa a observar como é que é o outro lado. Né? Como é que é o comerciante, como é que é a pessoa que está vendendo um produto que às vezes é pronto e às vezes não é pronto. Né? Também tem associativismo puro, né? Então eu sou muito grato ao associativismo porque me ajudou como profissional. Eu acho que só tem as premiações ali do Sebrae graças ao associativismo, graças à consultoria, que senão a gente não sai do lugar, não adianta. Se for esperar 30 anos para ter experiência, para montar um plano de trabalho assertivo, você não sai do lugar, você erra mais do que acerta, é natural. Né? Então, a CIG me ajudou bastante nisso. E você faz também uma boa rede de contatos, você tem contato com muita gente, então isso também te favorece, claro, te favorece desde que você tenha uma competência, né, e uma força de vontade, senão só te atrapalha. Né? Senão só serve para te provar o contrário para as pessoas, né? Então não te ajuda em nada. Né? Mas o Núcleo Decora é um núcleo que, na última gestão nossa, a anterior, a gente
chegou a fazer até mostra de decoração, tudo em Joinville, e essa última a gente conseguiu quase que triplicar o tamanho dele, Caramba. de novos associados. Hoje né? Então, quantos associados são? hoje nós já passamos de 20 associados e tem mais empresas querendo entrar. E assim, as ações são ações simples. A gente lançou agora um portal, né? Um portal que a gente brinca lá dentro do núcleo, que é um portal bem simples. Só tem a logomarca, o WhatsApp, o Instagram e o site de cada empresa, mas ele é um resumo de todo mundo que está lá. Então você está no dia a dia. Mostrar, né? Mas uma forma direta e instantânea. Então você está lá na tua empresa, você é um comprador da tua empresa, está lá querendo uma solução rápida, digita decora.com.br, você já tem lá 20 empresas que você escolhe o que você quer comprar. Talvez está precisando de almofada, tem lá. Não, já vou aproveitar e vou olhar a cortina. Tem aqui, quero projeto, tem aqui. Né? E vai indo, você não precisa ficar indo no Google, aí olhar os endereços pagos do Google que jogam você para outra cidade, que às vezes não vai te resolver o problema. Né? Então ali você tem uma forma simplificada, rápida, fácil, de conseguir o que você está procurando. O que você quer com empresas locais. Se estão na CIG, porque não são pequenas empresas, né? São empresas já conhecidas, já tem um certo acervo. Né? Então isso tudo é muito rápido, direto, instantâneo. Né? E o objetivo do associativismo, eu acho, o principal é esse. Além de ajudar um ou outro, também é ajudar a sociedade. Sim. De uma forma também mais instantânea e mais rápida. Né? Não criar, às vezes, uma dificuldade. Barreira, mas sim, né? Às vezes, em muitos casos, né? É uma barreira, né? Exatamente. Antônio, agradeço, então, aqui pela tua participação. Foi uma conversa, assim, extremamente produtiva, esclarecedora, que mostrou aí várias faces da arquitetura, né? Porque você é um profissional completo, que entende do mundo da arquitetura, você é completo, uma pessoa que tem muita experiência, tem muito a contribuir. E agradeço muito que você esteja aqui conosco e que esse nosso papo chegue a muitas pessoas, que elas possam te ouvir e, como você falou no início, poder inspirar as pessoas, quem aí está começando na profissão, quem aí às vezes precisa de um gás ali para se mostrar diferente, para chegar também no potencial que você é hoje, do que a Cecim Arquitetura é hoje, do que ela representa, toda a história. Então, só tenho a agradecer por você compartilhar isso conosco aqui. Que é isso, eu que agradeço, muito obrigado. Espero realmente ter contribuído e amém. Deus ajude que muitas pessoas possam ser tocadas e inspiradas com essa nossa conversa aqui. Obrigada. Obrigado a você.